tudo bem? Meu nome é Luciene. Atualmente eu participo da Missão Jovens Sarados de Pouso Alegre, onde os nossos encontros acontecem aos domingos pela Paróquia do Senhor Bom Jesus. É uma alegria estar aqui e poder partilhar um pouquinho neste pequeno momento de reflexão, onde falaremos sobre a importância do viver em comunidade. Fui convidada pela pastoral da Ascom, desta comunidade, Nossa Senhora da Conceição, de Conceição dos Ouros. E para iniciarmos este momento, que nós possamos nos colocar em oração, pedir que o próprio Deus venha a nosso favor neste momento. Vamos clamar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo mesmo que haja no nosso coração, na nossa mente, que venha falar a nós aquilo que é da vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Para iniciarmos essa nossa reflexão, eu gostaria de partilhar da palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vai dizer assim: eles mostraram-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Palavras do Senhor, graças a Deus. Este pequeno versículo de Atos dos Apóstolos nos diz muito, porque é o retrato da primeira comunidade. Após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, eles foram impulsionados a levar a palavra de Deus. Antes, mesmo quando Jesus foi crucificado, todos ficaram retraídos, com medo das perseguições que estavam sofrendo por tudo aquilo que havia acontecido a Jesus. Mas depois que Jesus se ressuscita, depois que Jesus envia o seu Espírito Santo para os apóstolos, lá no cenáculo junto com Maria, aí eles têm um novo pensamento, né? Um novo sentimento colocado no coração dos apóstolos. E eles, por esse sentimento, por essa ação do Espírito Santo, por essa unção, ou melhor dizendo, eles são impulsionados a levar o Evangelho sem medo. E como a comunidade nos ensina, como é bom fazermos parte de uma comunidade. Eu tive a experiência de participar da Paróquia de Conceição dos Ouros também por um tempo, inicialmente pelo grupo de oração Jovens a Caminho de Deus, e logo após nós iniciamos também a comunidade Cristo Faz. E que alegria foi passar por todo esse momento, por todos esses momentos junto à comunidade. Como foi bom partilhar com os irmãos, ter os nossos encontros, as nossas partilhas, como isso enriquece a nossa vida. E como diz em Atos dos Apóstolos, lá os discípulos eles eram assim, as comunidades eram assim. Como diz aqui a palavra, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento, ou seja, eles estavam mesmo dispostos a aprender, eles eram constantes na oração, eles eram perseverantes mesmo em meio às perseguições. E naquela época, por conta de tudo aquilo que havia acontecido, eles estavam sendo muito perseguidos. Hoje, graças a Deus, nós aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem muita ideia, né, dessa perseguição. Mesmo assim, às vezes ainda acontece com a gente. Mas se nós formos ver em outras regiões do mundo, lá em Israel, na própria China, Japão, lá nesses lugares acontecem muitas perseguições com os cristãos, chegando mesmo até a execução deles. E nós precisamos pensar nisso, parar, refletir sobre isso e nos colocarmos em oração por eles. E a comunidade nos ajuda nesse sentido, porque um dá força para o outro. Como é importante a gente sentar e poder partilhar da palavra, poder partilhar da vida com um irmão de comunidade,
saber que Ele vai ser luz de Deus para nós, que Ele vai ser mesmo um caminho, vai ser uma unção para nós. E nós também muitas vezes vamos ser para o nosso irmão. Mas para isso a gente precisa estar como os discípulos das primeiras comunidades, né? Precisamos estar, como diz aqui, assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, saber dividir o que nós temos. Se eu tenho mais e eu sei de uma outra pessoa que passa necessidade, eu me preocupo de levar até essa pessoa aquilo que ela precisa, seja um alimento, seja um vestuário, seja realmente alguma outra coisa espiritual mesmo. Mas nós temos essa oportunidade de levar, e isso é muito importante. O próprio Jesus nos ensinou essa importância do viver em comunidade. Porque se Jesus não se preocupasse com isso, Ele não teria chamado lá os 12 discípulos. Jesus teria feito tudo sozinho, por Ele próprio, não é? Isso Ele poderia fazer. Ele era humano, mas Ele era Deus também. E na sua divindade Ele poderia fazer isso. Mas Jesus nos ensina o contrário. Jesus nos ensina realmente a partilhar. Jesus nos ensina a sermos mesmo canal da graça para o outro. E a nos unirmos. Quantas vezes Jesus nos ensinou isso? E como é importante vivermos essa unidade entre os irmãos. Então que fique aí no seu coração gravado, né? Que realmente, como Jesus nos ensinou, como a primeira comunidade dos apóstolos, né, dos discípulos, nos deixou um legado, aí um legado de muita fé, de muita perseverança, que nós também possamos buscar essa fidelidade a Deus, possamos buscar este caminho, possamos buscar mesmo a alegria de servir a Deus através das comunidades, estar em comunidade. Então que nós possamos pedir esta graça a Deus. Peço a Deus que te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo te ilumine, possa também ser derramado sobre você, a unção do Espírito Santo possa ser derramado sobre você, todos os dons do Espírito, para que também te leve a viver em comunidade, que te leve mesmo, que te impulsione, como impulsionou os discípulos, possa te impulsionar também a viver esse versículo que Atos dos Apóstolos nos traz. Que nós possamos ter a coragem de sermos cristãos verdadeiros, autênticos, e deixar também um legado aí para aqueles que virão depois de nós, não é mesmo? Então Deus te abençoe, foi uma alegria estar aqui e quem sabe até uma próxima. Beijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.